Olá, amigos. 22 de maio de 2014, cidadão de olho na segurança pública. Certamente acompanharam o caos no estado de Pernambuco a partir de um movimento, obviamente, ilegal da Polícia Militar daquele estado, que paralisou suas atividades em grande parte dele, especialmente na capital e algumas cidades muito importantes. O que se verificou foi a população à mercê do banditismo. Invasões, saques, violências, homicídios, roubos à mão armada explodiram, porque não havia polícia fardada nas ruas. Essa polícia que verdadeiramente representa a segurança da população, aquela que está junto da comunidade para oferecer segurança à população. E, curiosamente, as cenas mostrando que os saques promovidos contra estabelecimentos comerciais, praticados não apenas por criminosos, não apenas por aqueles que têm uma vida criminosa habitual, mas por pessoas de vida comum, pessoas sem antecedentes criminais, pessoas trabalhadoras com carteira registrada, invadindo lojas e se apropriando dos bens que não lhes pertenciam, contaminadas pelo estado de anomia que tomou conta daquela localidade do país. É para refletir. Mas uma polícia militar não pode fazer greve. Aos militares, constitucionalmente, é proibida a greve. Os militares não têm direito à greve e não têm direito à sindicalização também. Isso por fundas razões que se explicam por si mesmas. Agora imagine se pudesse o Exército para fazer greve, a Marinha de Guerra, a Força Aérea, e o status jurídico das polícias militares, que são responsáveis pela preservação da ordem pública no país, e pela polícia ostensiva, e portanto a polícia de contato com a população, a polícia que oferece segurança diretamente à população em todas as ruas, quarteirões, em todas as comunidades, é militar e se desenvolveu historicamente como militar exatamente por essa razão, para assegurar que houvesse em qualquer situação de crise a presença policial, a atividade policial naquilo que ela tem de mais essencial e de mais atuante no que toca ao interesse cotidiano da população, sem menoscabar em absoluto da importância da polícia judiciária na esfera federal e na esfera estadual. E agora há um grande movimento capitaneado por forças governamentais, baseado num projeto de emenda constitucional do famigerado Lindbergh Farias, gestado nos intestinos da UNE, para ser hoje um dos menininhos de ouro do governo, do poder, e candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro, senador da República com pouca idade, no sentido de desmilitarizar as forças públicas. Se as polícias militares, especialmente do Nordeste, estão afetadas profundamente pela interferência sindical, obedecendo a comandos sindicais, como se viu em greves recentes, em movimentos ilegais recentes, um deles o de Pernambuco. O que aconteceria ao país se as polícias fardadas fossem desmilitarizadas? Eu lhes digo o que aconteceria. Elas cairiam instantaneamente no controle da CUT. Para usar uma expressão que eu utilizei nos anos 90 do século passado, haveria instantaneamente a cutização da polícia e, consequentemente, a total instrumentalização dela pelo atual poder, que não vejo perspectiva de sair de lá de onde está a curto prazo, com curto prazo. Isso seria um grosso erro, um crasso erro, se os legisladores cometerem esse atentado contra o país. E é, portanto, necessário que os cidadãos se engajem desde já, com muita intensidade, pressionando o poder político para que não prospere essa proposta de emenda constitucional de Lindbergh Farias. Claro que nesse momento ela não prosperará,
porque não interessa ao poder tocar no status policial neste momento em função da proximidade da Copa do Mundo. O governo não quer distúrbios na Copa do Mundo porque isso arranharia o seu prestígio. Como efetivamente arranhará, porque os tonton macutos, os black blocs irão às ruas mesmo para causar confusão a partir do primeiro jogo, a partir do jogo de estreia da Copa do Mundo aqui em São Paulo. Não tenho a mínima dúvida disso. Mas se fosse votada de afolgadilho essa proposta e de repente o status jurídico da polícia se desmilitarizasse, podem ter certeza de que haveria uma greve geral de polícia em plena Copa do Mundo. Porque o movimento sindical, obviamente, sabe utilizar os momentos adequados para fazer pressão, especialmente pressão de caráter salarial. Depois da Copa do Mundo, não se sabe o que vai acontecer, especialmente se houver a reeleição de Dilma Rousseff, que é altamente provável, altamente provável. Mas se houver oposição popular, nada acontecerá. Oposição popular séria, consistente, pressão sobre o poder político. Não permitam, as senhoras e senhores, que seja cometido esse atentado contra o país. Observem o que aconteceu em Pernambuco e transportem aquele cenário para as localidades, os estados e municípios onde vivem em qualquer parte do país. E podem ter certeza de que não gostarão do que projetarão em suas próprias mentes. Segurança pública é coisa séria. Mudar um dispositivo bicentenário praticamente, que com as suas insuficiências, porque há insuficiências, funciona para o país, até produzindo um interessante equilíbrio de poder que impede o mega crescimento da organização policial e, portanto, dificulta a formação hipotética de um Estado policial, é medida de alto risco que não se recomenda para um país como o Brasil, que tem trajetória própria, experiência própria e, portanto, pode perfeitamente ter um modelo policial próprio como tem também. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.